Quando você está do outro lado, a sua responsabilidade é com a informação, é com a credibilidade do veículo. Agora, estando do lado, né, vamos falar do lado do político, a responsabilidade é com a população, é com o dinheiro público e não sei qual que é mais difícil, né? Eu acho que tem dificuldades, tem sabores e dissabores diferentes, mas eu falo que eu sigo a vida como a vida me forja. Eu acho que eu tive um momento muito saudável, muito feliz na minha vida, nesses 12 anos como diretor, nos 28 anos como colaborador, mas é um novo desafio, é um desafio que eu encaro com muita responsabilidade e mais do que um desafio profissional, acaba sendo uma escolha, não minha, mas uma escolha de uma população, né, com 108.500 e poucos eleitores, depositando muita confiança em uma população de quase mais de 411 mil habitantes, que depende muito das nossas decisões, das noites que a gente passa lá decidindo o que vai fazer para o dia seguinte, controlando um orçamento que é um orçamento bom para os padrões de Minas, mas insuficiente para tantas complexidades da cidade, enfrentando tantos desafios aí de uma cidade que vive dentro de uma região metropolitana, e uma região metropolitana que historicamente tem os seus distúrbios e os seus transtornos na área de mobilidade, saúde, segurança pública. Ô, Heron, agora, falando em desafio, a sua vida foi pautada pelo desafio, não é? Eu me lembro quando eu te perguntei, Heron, você é filho único, como é que é a sua vida, né? Você falou, não, eu fui criada pela minha mãe e minhas 3 tias, né? Perdi o meu pai ainda bebê. Ou seja, o que isso fez com a sua vida? Eu fui criado, na verdade, por 7 mulheres. A minha avó, a minha mãe, minhas 3 tias, minhas 2 irmãs. Tive referência masculina? Sim, menos, né? Um irmão e um tio, mas que, de certa forma, foram ausentes na minha criação, né, juvenil, na minha adolescência, na minha primeira idade adulta. Eles não estiveram tão presentes. Então, foram elas mesmas que deram duro, né, que patrocinaram os estudos, né, que me incentivaram. E eu só tenho a agradecer, porque foi através delas que eu tive uma visão menos machista do mundo, uma visão mais solidária, uma visão mais compreensiva. Eu digo que o lado feminino do ser humano, ele é um lado mais afetivo, um lado que preocupa mais com o social, mais com o bem-estar e mais com a vida plena, né? E o lado masculino é aquele lado que vai para a questão mais prática e tudo, mas que a gente consegue equilibrar bem esses dois lados, e eu devo isso à formação feminina que eu estive, mesmo sendo uma formação patriarcal, mas com um lado feminino muito forte. Isso eu me lembro mesmo aqui no jornal, quando você estava, sua porta estava sempre aberta, você era muito transparente com a gente, você recebia do menor salário ao maior salário do mesmo jeito, gente. Então, assim, eu convivi com o Heron, eu sei como é que é, sempre descentralizou, sempre acreditou na gente, né? Onde eu estou, eu devo ao Heron, que acreditou no meu trabalho. Então, isso é muito importante, não é? Numa gestão pública também, não é, Heron? Gestão pública, sobretudo jovens, né? Nós estamos com um secretariado jovem, um secretariado aí na faixa dos 27, 28 aos 42, 45 anos. Olha. Lógico que tem os mais experientes, é preciso ter, né? Eu vi até uma reportagem aqui, né, do Conteúdo Mais, né, que as meninas fizeram aqui no Tempo, falando das 4 gerações. E lá na prefeitura nós temos as 4 gerações, mas com um foco maior entre os 27 e os 42 anos, é quando se tem energia, tem tempo, tem vontade. E muitas vezes o jovem, pela própria condição de jovem, ele é desacreditado. Então, nós estamos tentando fazer isso e estamos investindo nessas áreas foco, e que o jovem tem muito o que acrescentar. É um secretariado jovem, e eu digo sempre, a experiência, o conhecimento, a informação você adquire. O que você tem que forjar, o que você tem que construir é a lealdade, o conceito de parceria, o conceito de entrega. Isso nasce com a pessoa. Agora, o saber você adquire. E é isso que eu prezo lá dentro da gestão, como prezamos aqui também, né? Nós criamos muitas lideranças. Eu tenho vindo de vários outros canais de comunicação, e para todo lado tem gente, né, do Jornal Tempo, que é essa empresa que formou muita gente e que acreditou sempre no potencial jovem.
né? É verdade. Então isso é o que a gente está tentando trazer também para a administração municipal de Betim. Nossa, que legal. Tem uma questão, outro dia o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, né, fundador do Grupo Sada, ele esteve aqui no jornal, aí eu perguntei para ele, né, como é que estava lá em Betim, e ele falou, olha, eu deixei a prefeitura saneada, né? Ele pegou há 8 anos atrás com um rombo aí de bilhões e botou as contas em dia. E o que eu tenho reparado muito nessa temporada, Heron, é que muitos prefeitos chegam aqui e me falam, olha, eu estou tendo que pagar atrasado. Fornecedor que não recebeu lixo, para catar lixo na rua, não tem. Tendo que escalonar os pagamentos e ainda com o orçamento todo para fazer um monte de coisas e ainda pagando conta passada. Você não tem isso, né, na prefeitura? Como é que está a situação quando lá? O Vitório me convida a ser candidato, não inicialmente candidato, mas a restabelecer o grupo político, no final da segunda gestão do Vitório, houve muitas situações que ele teve que fazer algumas trocas, que ele teve que mexer no governo, até para manter essa cultura, né, da austeridade, manter um ritmo que ele imprimiu em Betim desde 2017. Ele assumiu a prefeitura com mais de 2 bi de dívida, fora a Andrade Gutierrez, um precatório assustador, que já beirava quase R$1 bilhão quando foi negociado. Ele conseguiu dar essa tranquilidade para o município. Hoje, Betim é uma cidade organizada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário. E quando ele me convidou, ainda em 2023, eu era diretor aqui, e eu disse a ele, tá bom, vamos enfrentar. Não tinha ainda a perspectiva de ser candidato, mas fomos lá para poder dar esse apoio na transição, ou seja, no encerramento do governo dele. Assumi a Secretaria de Gabinete, posteriormente eu assumi a Secretaria de Saúde entre os meses de janeiro e abril de 2024, e a gente fez o encerramento do governo. Faltava uma grande dívida, que era da Andrade Gutierrez. Era quase 1 bi, né? Estava 800 milhões, mas com as correções chegaria facilmente a 1 bilhão. Negociamos, né? A Andrade Gutierrez não foi fácil, fomos para a justiça, era uma causa transitada em julgado, então já estava definido. Tinha que pagar, né? Conseguimos, com todos os esforços e com o apoio também do Joab, que hoje é meu procurador municipal, e a gente conseguiu baixar desse montante absurdo para 200 milhões, dividido em 12 vezes com 2 intermediárias. Pagamos 50 milhões em janeiro de 2024, outros 50 milhões no mês de 2024 e o restante em 12 parcelas de 8 milhões e alguma coisa, quitou essa dívida, quitou o passivo todo, e a gente assume uma prefeitura hoje organizada, com seus desafios. E eu falo que eu passei também na época do governo Carlyle, eu fui secretário de comunicação e um secretário de comunicação que também dava muito pitaco na parte de gestão, e a gente tinha lá um parque tecnológico. E voltando, depois de tantos anos, eu saí em 2008 e voltando em 2023, 15 anos depois, eu vi um parque tecnológico que não mudou muito. Nossa. Então a parte de tecnologia, de inovação é um grande desafio. Assim como a parte de transparência também, que hoje é uma exigência, e eu faço questão de aumentar essa transparência, porque antes de um prefeito, antes de uma pessoa, antes de um gestor ou qualquer pessoa que vai estar à frente, você tem um CPF. Eu quero sair em 2028, se assim for definido pela população, da forma que eu entrei, com o CPF limpo, podendo dormir, colocar a cabeça no travesseiro e com a missão de ter mantido a organização da cidade, ter promovido algumas evoluções que a gente precisa promover, mas sem colocar o CPF em risco, e isso talvez seja o meu maior patrimônio. Minas S.A. Especial, desenvolvimento e construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.